amigos de todo o Brasil, aqui pela Rede Brasil de Televisão, para mais um programa Papo Reto, sem mimimi. Quero agradecer demais a cada semana. A audiência vai aumentando em todo o país, porque no nosso programa nós selecionamos temas e entrevistados que têm um recado direto a dar para o nosso país, para a nossa população. E o assunto de hoje, ele é extremamente importante, sério, depende de conscientização das autoridades públicas que já vêm manifestando isso através de atitudes governamentais, mas uma preocupação que deve ser de toda a população. Sem uma síndrome de pânico, mas de forma muito equilibrada e responsável. Nós estamos recebendo hoje ela que é infectologista, mestre em medicina tropical e que vai falar conosco aqui sobre o coronavírus. Doutora Joana Dark, muito obrigado da senhora disponibilizar o seu tempo profissional, mas agradecer de antemão que é um tempo que a senhora está doando para o nosso país. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu gostaria de iniciar que a senhora fizesse uma exposição sobre o coronavírus. Houve iniciativa do governo, foi votado pelo Congresso, legislação extraordinária para buscar brasileiros que estavam na China, uma atitude que não poderia ser diferente do governo brasileiro, com isolamento das pessoas numa quarentena, né? Mas isso às vezes dá uma sensação para todos nós que, olha, graças a Deus não existe o menor risco a mais. Como é que funciona isso de repente foi lá em Wuhan, na China, e isso acaba expandindo para o mundo? Nós já tivemos mais de 1.000 mortes, segundo as informações que nós dispomos, 40.000 pessoas teriam sido infectadas. O que nós temos aí de folclore, o que nós temos de realidade, a senhora que é uma especialista? Então, é importante a gente saber que o coronavírus, ele pertence a uma família. Esse novo coronavírus, ele pertence a uma família de vírus que comumente circula entre animais. Então, você tem uma família, tem diferentes formas de vírus. E esses vírus, quando ele passa do animal para o ser humano, ele passa por uma fase de transição, de adaptação. Um vírus, ele não vive fora de um corpo, de um ser vivo. Então, ele precisa de um ser vivo para sobreviver. Então, nessa fase de adaptação do vírus, aí nós temos algumas coisas que não são totalmente conhecidas, como esse novo coronavírus. Ainda tem algumas coisas que estão sendo analisadas. Como o senador bem disse, não é um motivo para a gente ter pânico, é um motivo para a gente rever nossa conduta, para a gente rever como a gente, nosso comportamento em público, nosso comportamento com relação a etiquetas respiratórias, higiene, para a gente evitar não só o coronavírus, mas várias outras infecções, porque esse tipo de epidemia, de surto, pode acontecer a qualquer momento, em qualquer país. Então, com relação ao coronavírus, o que é interessante? Ele tem uma letalidade, nesse momento, não tão alta, comparando com outros vírus. Quando a gente pega, por exemplo, o sarampo, em uma sala, uma pessoa com sarampo, ela pode infectar 90% das pessoas. E a letalidade é maior, né? É maior. E aí, quando a gente pega esse novo coronavírus e a gente compara com 2 outros coronavírus que a gente teve no passado, um que causou a síndrome respiratória aguda, a letalidade foi em torno de 10%. E esse de hoje está em torno de 2%. Então esse já é uma variação
de vírus que Não vocês especialistas já vêm acompanhando o desenvolvimento? Isso. E, por exemplo, tivemos no passado outro tipo de coronavírus que a mortalidade era de mais de 30%, ou seja, de cada 10, 3 pessoas morriam. Muito mais muito agudo. Muito mais agressivo, muito mais letal. Esse coronavírus, ele infecta muito, realmente, 40 mil pessoas é mais do que os outros coronavírus que nós já vimos, mas a letalidade é menor. Então, assim, por que essa questão da OMS, né, da questão da emergência? Porque o número é um vírus novo, a gente não sabe exatamente o comportamento, a gente tem que observar. E quando chega um vírus em um país que não tem estrutura adequada, tem problemas de saúde, aí pode ser mais letal ainda, né? Então, se chega em países, por exemplo, africanos, até mesmo no Brasil, em alguns locais, talvez essa letalidade aumente, por causa da nossa infraestrutura, capacidade de detecção e tratamento dessas pessoas. O contato, isso é a identificação que se tem até agora, que seria na China, na região de Wuhan, lá são 10 milhões de pessoas, circulam pessoas pelo mundo todo, mas necessariamente para ter o vírus teria que ter um contato com alguém que tenha estado nessa região da China? No momento que o Ministério definiu como caso suspeito, que a gente chama, são as pessoas que estão em região endêmica e que voltou, né, para o Brasil, esteve nessa região da China, agora tem outros países que já circulam também, mas precisamente é vindo da região endêmica e que tenha sintoma respiratório, febre e sintoma respiratório. Aí, se tiver esses sinais, aí entra como caso suspeito, aí tem toda uma conduta que é feita. Uma pessoa com febre, alguns sintomas respiratórios, que não teve contato nenhum, o procedimento dando uma entrada num pronto-socorro, às vezes, como é que é feito, né, para um especialista como a senhora separar como eventual grupo de risco, mesmo que não tenha estado, em tese, contato com alguém que possa ter estado numa região dessa, no caso, em contato com pessoas que estiveram na China. Como é feito isso a partir de uma chegada num pronto-socorro, alguém com mal-estar, com febre, tossindo? Então, a maioria dos vírus, tanto coronavírus, gripe, qualquer outro vírus, a gente tem o que a gente chama de precaução padrão. A gente tem algumas coisas que é comportamental e a gente tem algumas coisas que o profissional de saúde tem que saber. O que mais morre em epidemia, por exemplo, é o profissional de saúde e o familiar próximo de quem está doente, né? Porque o ambiente de risco é o hospital e as pessoas, quando elas chegam, os equipamentos que o profissional de saúde tem que utilizar, que às vezes ele esquece, né? Se eu estou gripada, independente se é coronavírus ou não, e eu vou para um hospital, eu vou para algum local, eu tenho que ter cuidado. Eu não posso simplesmente estar tossindo e toda hora tossindo na mão, pegando, cumprimentando todo mundo, sem higienizar as mãos. E dentro do hospital, quando você chega a uma pessoa suspeita, a ideia é você pega uma máscara cirúrgica, dá para essa pessoa, para que ela coloque a máscara, e quando ela tossir, essa gotícula vai ficar retida naquela máscara. Ela não vai estar transmitindo para todo mundo. Essa é a razão da máscara. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo comercial e nós já voltamos, porque vocês viram, aqui é papo reto sem mimimi. E prestem atenção nessas informações, são informações extremamente importantes para todos nós. Um instantinho. Doutora Joana Dark me dizia no bloco anterior que as pessoas que têm o maior risco são os profissionais que estão atuando na área da saúde. E no segundo momento, familiares que acabam tendo o contato.
Doutora, quer dizer que no momento em que a senhora, como profissional, recomenda o uso da máscara, não tem frescura, não, é necessidade mesmo. Os profissionais da saúde, onde eventualmente possa ter dito isso, a senhora estava dizendo, né, uma simples gotícula, muitas vezes, da manifestação da fala, pode ser extremamente prejudicial. E eu já pegaria um gancho disso, até a pedido, né, de profissionais da saúde. Eu oficiei para o ministro da Saúde pedindo providências e a intervenção. Há uma preocupação muito grande nesse momento, até na moda dos jovens de usarem o narguilé. Aquele negócio, a turma se reúne em bares do narguilé, vocês sabem, né? Ele tem nicotina, faz mal para a saúde, mas fala, não, aquilo ali é diferente, é o cigarro que não é cigarro. Mas profissionais começaram a alertar da possibilidade de contágio, não só com o novo coronavírus, em se agravando a situação dela, como para qualquer transmissão de qualquer outra modalidade de vírus. O que a senhora entende desse excesso de preocupação ou é necessário? Nós temos que ter um comportamento para evitar algumas infecções. Aí esse comportamento, como eu falei antes, ele se aplica não só ao coronavírus, mas a diversas infecções. Se eu uso a narguilé ou mesmo o copo de um grupo, por exemplo, tem probabilidade de pegar outros vírus, herpes, citomegalovírus, gripe, porque a secreção, a partir do momento que se as doenças elas se transmitem através da fala, através de gotícula, então tudo que é secreção, eu posso transmitir outras doenças, e são inúmeras as doenças. Esse compartilhamento de copo, de bocal... Exatamente, isso deve ser evitado. Igual a proximidade, a época de carnaval, uma época tinha uma mania que era assim, quantos que eu beijei na noite, né? Então... Essa mania não acabou não, doutora, até nós estamos aqui. As portas do carnaval é muito importante nisso. Só em São Paulo estamos falando, olha, vamos bater o recorde de pessoas que era do Galo da Madrugada em Recife, vamos ter 3 milhões de pessoas nas ruas. Esses recordes aí dos beijos aí, isso contamina mesmo. Com certeza. E a outra questão é assim, se eu tenho algum sintoma respiratório, eu tenho que ter uma consciência social, tem que ser altruísta. Eu tô com sintoma e aí eu vou sair, vou beijar todo mundo, vou tossir de qualquer forma. A etiqueta respiratória para essas doenças é fundamental. Igual assim, tem coisas que são muito simples. Lavar as mãos ou um álcool gel. Por quê? Por exemplo, essas doenças, elas pegam geralmente, eu tô aqui, senador, te cumprimentei, né? E você tá gripado, passou a mão no nariz. E eu, com a mão que eu te cumprimentei, vou lá e coço a boca, o nariz. Quantas vezes por dia a gente faz isso? Então, a gente tem que evitar tocar um contato, o aperto de mão pode ser o suficiente? Pode. Eu posso cumprimentar quem eu quiser. Eu posso passar a mão na minha boca, desde que eu vou ali, lavo a mão, estou com ela limpa e posso tocar a boca. Depois que eu cumprimentei algumas pessoas, maçaneta, superfície, tem que ter o hábito de ir ao banheiro e higienizar as mãos. Isso para lavar as mãos, doutora, né? Água e sabão suficiente? Suficiente. E assim, às vezes tem a questão, não vou ficar lavando toda hora, sabão irrita. Hoje em dia a gente usa muito álcool gel, tem os frasquinhos, o álcool gel é excelente. Você passa ali e só vai lavar com água e sabão se tiver sujidade visível. Quando você for ao banheiro, aí você vai, lava a mão. E no nosso comportamento de brasileiro, por exemplo, você vai num self-service, por exemplo, né? É todo mundo falando em cima da comida, pegando a mesma colher, e às vezes você não encontra um álcool gel, não encontra uma pia para lavar a mão, e se tiver disponível, a pessoa não lava. É verdade, nossa equipe aí que a gente vai sempre para comer no bandejão, etc. Não tinha pensado nisso não. Exato, a nossa mão é a principal fonte de infecção que a gente tem. Então, assim, às vezes eu me inoculei. O coronavírus pode estar por aí circulando e eu, sim, com aperto de mão, sem higienizar as mãos, passei a mão na boca e no nariz, posso me infectar. Aquele bandejão do aeroporto, conversando ali, se servindo, não é recomendável, não. Tem que ter cautela. Não, é uma coisa que está sendo excepcional, essa conversa com a senhora. Exatamente, porque a senhora transmite com muita tranquilidade coisas muito práticas da vida que nós não estamos muitas vezes atentos a ela. E
E outras medidas, aí agora dizendo de uma área mais ampla de saúde pública. O que foi feito pelo governo brasileiro de fazer o traslado das pessoas, esse confinamento, é o protocolo que deve ser feito mesmo, tem que ter outras coisas desenvolvidas, além de campanhas publicitárias hoje orientando a população. O que mais a senhora entende que a área pública tem que aproveitar a situação para fazer o alerta? A senhora deixou muito bem claro. O novo coronavírus é mais um vírus disso aí, porque nós temos aí permanentemente, os senhores estudam isso, assim como vai tendo uma evolução na medicina, também vai tendo uma evolução desses vírus. O que a senhora acha que deve fazer o poder público para ir, juntamente com essas medidas preventivas, evitar um mal maior para a sociedade? Principalmente agora, no momento de carnaval, nós vamos ter milhões de pessoas confinadas, não vamos nem chegar no beijo lá, né? E a gente fala sempre, né, daquele respeito, comigo não, eu não, aquelas coisas todas, mas um respeito e uma preocupação com a saúde também, né? Então, o que o governo fez foi uma estratégia muito interessante e correta, porque a questão da quarentena, eu faço a separação de um grupo para evitar um mal maior, né? E a partir do momento que a pessoa tem algum sintoma, eu faço o isolamento, eu coloco ela num ambiente separado, doente. A quarentena é para as pessoas que você ainda nem sabe se elas vão adoecer ou não, é só essa questão da vigilância. Foi ótimo, mas vale lembrar que as pessoas elas podem chegar de diferentes locais. A gente tem caso na Alemanha, a gente tem caso em outros locais, a gente tem um assintomático, pessoa que nem sabe que está doente e que está eliminando o vírus. Alguém que saiu da China, que foi para a Alemanha, que teve um contato, que alguém da Alemanha saiu para cá? É uma porta de entrada. Então a gente não tem como frear as portas de entradas para o coronavírus e para outros vírus no Brasil. A gente tem que ter as estratégias adequadas nos nossos serviços de saúde, e a questão de orientação para a população com relação ao comportamento e à higiene, inclusive até com relação ao contato com determinados animais. E o fundamental são as medidas básicas de higiene para a gente frear qualquer tipo de epidemia. E não faltar nunca álcool gel, água e sabão nas instituições, porque às vezes, né, não é incomum você chegar num local para buscar um álcool gel e não encontrar, né? Gente, nós vamos para mais um breve intervalo. Vocês estão vendo o quanto está interessante, porque aqui é papo reto mesmo. A doutora, ela vai na medalhinha mesmo e é para a gente pensar. Como nós dissemos no começo do programa, é uma síndrome de pânico, mas um monte de coisa que ela me disse aqui, eu não é mais preocupado. Eu vou mudar alguns comportamentos em relação a algumas atitudes. Até já! Estamos de volta com um papo reto, sem mimimi. A cada semana. Muito obrigado pela audiência. A doutora Joana Dark falava, inclusive, de uma preocupação muito básica, até dos órgãos de saúde pública. Né? Faz-se lá, está lá marcando, escrito álcool gel, e daí não tem o álcool gel. Então, coisas muito simples, fundamentais. Mas nós conversávamos no intervalo e a senhora estava falando, inclusive, de um fármaco muito necessário que, através de contatos da senhora, laboratórios da Holanda estão querendo doar para o Brasil, que são fundamentais e que, quando não utilizadas, pode levar à morte de pessoas. A senhora vai servir de alerta, isso já vai para o ministro Mandetta, para o presidente da Anvisa,
Aqui o papo é reto mesmo, nós vamos ter que solucionar isso. São 8.000 frascos de fosfomicina, que é um fármaco utilizado quando o paciente não tem mais tratamento, ou seja, são bactérias multiresistentes que só são sensíveis a esse fármaco e a gente não tem no Brasil. E tem vários pacientes que morrem porque não tem esse fármaco, principalmente em UTI. E nós, como médicos, nós gostaríamos muito de ter esse fármaco, até padronização futuramente, mas nesse momento a gente tem uma doação, porque o laboratório não pode mais vender e são 8.000 frascos e vence em agosto. E até agosto a gente poderia salvar muitas vidas aqui no Brasil com esse fármaco. Olha aí, minha gente, isso aí já é providência nossa, não é só em função do programa. O Brasil tem que agradecer realmente a sensibilidade da doutora Joana Daikin. Nós pedimos para estar com ela realmente. Vocês estão vendo a didática e a tranquilidade que ela nos transmite, mas também os alertas em relação a isso. Eu gostaria que a senhora frisasse, que no bloco anterior, eu até perguntei a respeito de não um contato direto China, Brasil e qualquer um dos estados. E nós tivemos até alguns casos, 14 casos constatados, né? Existe um tempo aí de avaliação desse perfil e já pegando o gancho com a senhora, fala-se nessa quarentena, o nome quarentena vem lá da peste, né, que se falava em 40 dias, no confinamento necessário, me parece não ser esse, mas me parece também que ainda há estudos dos especialistas como a senhora em relação à evolução e não tem um dia exato disso, só são 5 dias, são 10, são 15, como é isso? Na verdade, a gente já tem aqui no Brasil alguns testes, né, para certificar se a pessoa está com vírus presente no organismo. Então hoje, no manual do Ministério, essas pessoas que estão, elas farão um swab, que é uma amostra, né, das secreções da garganta, com 7 dias e com 14 dias, que é um tempo razoável para se identificar o vírus. Agora, talvez o senador queira falar sobre a questão do período de incubação. Sim. Porque aí tem pessoas que às vezes ficam com uma doença, fica transmitindo por um período prolongado. Tem doenças que mesmo antes de você ter os sintomas, você já está transmitindo. E outras, às vezes, se prolongam por anos. Você fica excretando pela garganta, pelas fezes, por um período prolongado. Por exemplo, hepatite, febre tifoide, outras doenças. Às vezes a pessoa fica expelindo um grande tempo, né? Mas, para esses casos específicos, esse período é suficiente para se identificar se a pessoa está com vírus presente no organismo. Inclusive lá via USP e outros institutos brasileiros, né, já consegue hoje identificar o vírus, que até um tempinho atrás a gente não tinha nem como fazer diagnóstico. Se a pessoa viesse, não tinha como você isolar, saber se ela estava com esse coronavírus, tinha como você ir por exclusão. Aí você fazia um exame de sangue que ia detectar se era H1N1, se eram outros vírus respiratórios. Mas aí agora já tem, aí já dá para identificar sim, já estava ficar mais tranquilo. Existe alguma tentativa, muitas vezes até de mascaramento? Eu vi matérias que o médico colega da senhora chinês, que foi o primeiro a se manifestar em relação a essa possibilidade do novo coronavírus, ele acabou até falecendo disso, né? Não é o caso aqui no nosso país, mas existe países que querem mascarar essa situação, porque a senhora já disse, as pessoas não necessariamente vão fazer o contato só saindo da China ao Brasil. Tem pessoas que são viajantes, passam por várias partes do mundo e isso pode ser uma preocupação muito maior. Existe essas questões de dizer, olha, vamos fazer de conta que não está acontecendo? Eu acho que existe uma questão mais de precaução, porque, por exemplo, quando você fala assim, tem uma epidemia, isso tem repercussão global para o país, né? Se você falar, a China está com uma epidemia, igual eu fui convocada porque as pessoas estavam com medo de receber produtos da China via correio.
Então, quando você fala de algumas doenças, gera um certo pânico. Então, eu não diria mascarar, mas tudo isso tem que ser enfrentado com um pouco de cautela. A gente tem que ter o cuidado para não gerar um pânico, porque como você bem falou, a quarentena veio desde a época da peste. Então, assim, a gente tem aprendido com as epidemias e hoje o mundo é globalizado, uma pessoa está aqui, em horas ela está em outro continente. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com as doenças infecciosas, com as doenças de forma geral. Então, agora a gente não deve esconder nunca. Se existe tentativa de mascarar, isso é um tiro no pé, porque através do conhecimento você consegue, assim, eliminar as doenças. Olha aí, minha gente, nós teríamos aí como perguntar muito mais coisas à doutora Joana Dark, que teve essa gentileza com o Brasil, já nos deu uma lição de casa para a gente ir nas autoridades públicas aí, temos que correr atrás desses 8.000 frascos, mas ela já disse, com muita tranquilidade, prevenção. Respeito ao próximo, respeito aos nossos familiares, respeito ao profissional de saúde que você vai procurar. Na dúvida, procure o profissional de saúde. Diga tudo o que está sentindo de verdade, não esconda nada. A gente tem aquela mania, né? Vai no médico e o que você... Não tenho nada. Então... esse é o momento, doutora, muito obrigado, realmente o Brasil lhe agradece, não só por milhões de pessoas que vão acompanhar o programa, pelas redes sociais, a senhora fez uma série de alertas aí, que todos nós temos que revisar alguns comportamentos. Muito obrigado, as suas considerações finais. Agradeço a oportunidade, espero realmente que a gente possa rever o nosso comportamento, porque para frear a doença e qualquer surto, são medidas muito simples, que a maioria nós sabemos, mas a gente precisa fazer. Então, muito obrigada. Um abraço, Brasil, até o próximo domingo com mais um Papo Reto, aqui pela Rede Brasil de Televisão.